Olá, pessoal. A nossa aula de hoje será sobre Brasil pré-colonial barra colônia. Então, nós vamos começar, como sempre, dando algumas dicas. Primeiro, a nossa aula ela vai ter como fonte principal, tá, o livro História das Cavernas ao Terceiro Milênio, de Patrícia Ramos e Miriam Mota, ok? Só que eu queria indicar alguns livros, tá, que são realmente muito bons para quem quer se aprofundar em história do Brasil. Primeiro, tá, é o livro do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala. Para quem não tem o hábito da leitura, ele realmente é um livro muito extenso, porém é um livro riquíssimo sobre a história do Brasil. E para quem não quiser, procura aqui no YouTube também, que tem ele em áudio, tá certo? Um outro livro muito bom, tá, é Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. É outro livro também magnífico, tá, sobre a história do nosso povo. E eu não poderia deixar de falar sobre o livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Mais uma vez, como uma segunda opção, existe um documentário. É só você pesquisar na internet, documentário O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, que é um conteúdo riquíssimo sobre a história do nosso país. Agora vamos aqui. Vamos começar fazendo uma análise sobre a história do Brasil, tá, como um todo. E aí primeiro a gente vai para onde? Nós vamos para Brasil Colônia. Brasil Colônia, 1520, 1582, tá certo? Lembrando que nós temos várias fontes e várias fontes elas vão dar datações. Quanto mais distante for a data ou acontecimento histórico, mais poderá haver alguma variação. Só que, quando a gente está falando de Brasil colonial, essa história vai se dividir em Brasil pré-colonial, que é o que a gente vai começar a ver, a compreender agora, e Brasil colonial. Uma outra época da história do Brasil é o Brasil Império, 1822 a 89. Esse será também subdividido: primeiro reinado, governo regencial, tá? E o segundo reinado. E nós também temos o Brasil República, de 1889 até hoje, né? E aí nós vamos também ter subdivisões. Nós vamos ter a época da República Velha. Só que na República Velha, pessoal, aqui a gente também vai ter algo que tem que ser debatido, que é chamado de República da Espada. É que eu não coloquei no slide. Também teremos a Era Vargas, República Nova ou redemocratização, com o populismo muito forte nas Américas, principalmente na América Latina. E também teremos a República Civil-Militar, que eu chamo de ditadura militar, ok? E depois disso nós teremos a Nova República. Como nossa aula nós vamos centrar hoje em Brasil pré-colonial, é impossível que a gente não comece a nossa aula falando sobre os índios, ou pelo que eu prefiro chamar, nativo ou povos originários, tá? A gente até pode fazer uma discussão sobre essa questão da nomenclatura. Eu prefiro sempre chamar nativo, ou seja, aquele povo natural, ou povos originários. Mas, culturalmente, a gente utiliza, e creio que sempre irá utilizar, o termo índio. Nós vamos para a primeira parte. Quantidade. Não é possível, pessoal, naquela época a gente não tinha um censo, tá? Então, a gente não pode ter uma precisão 100% de qual seria a quantidade, tá, de nativos vivendo aqui no Brasil. Por isso a gente vai ter algo em torno de 1 milhão, mas alguns outros profissionais eles vão dizer que teria cerca de 6,8 milhões somente na região da Amazônia, tá certo? Então a gente vai pegar algo entre 1 milhão e, como por exemplo no livro do Darcy Ribeiro, vai chegar a 10 milhões. Então a gente vai trabalhar sempre com uma faixa, tá? A língua. É muito comum, quando a gente fala de nativo brasileiro ou de índio brasileiro, o pessoal se generaliza, né? Ou seja, é um povo só, de um jeito só, todo mundo falando a mesma coisa. Claro que não, pessoal. Da mesma forma como hoje ainda existem diferenças regionais, diferenças culturais,
o pessoal aqui do Nordeste, aqui do Ceará, eles têm uma perspectiva cultural e linguística diferente do pessoal que mora em São Paulo, por exemplo. Tá certo? Então, os povos nativos aqui do Brasil, eles também tinham algumas diferenças. Eles não eram todo mundo pelado no meio do mato, esperando cair a chuva. Claro que eram povos diferentes e que tinham as suas especificidades. Os troncos linguísticos que nós temos conhecimentos até hoje seria o tupi, tá certo? E o macro-G. Só que esses dois troncos linguísticos, eles têm suas variações. Esse povo nativo aqui do Brasil, eles também eram tidos como um povo nômade. Mas como eu mesmo acabei de falar, a gente não pode entender o nativo brasileiro como um único povo, tá? Não era um povo, por exemplo, que nasceu no estado do Ceará. Já existem algumas diferenças, tá? Então a gente nunca pode generalizar o nativo brasileiro como um único povo, com uma mesma cultura, com uma mesma língua. A gente não pode fazer isso. Então nós teremos um grupo. Eles serão entendidos como nômades, ou seja, é aquele povo, né, que não tem uma residência fixa. Ou seja, eles viviam caçando, né, que a gente pode chamar que era um povo de caçadores e coletores. Esse povo caçador e coletor, nós vamos dizer que eles eram nômades, beleza. Só que a gente tem que entender que dentro do grupo nativo brasileiro também já haviam o grupo que era conhecido como seminômades, tá certo? E este povo seminômade, digamos que já havia a prática da agricultura, tá? De alguns produtos, como, por exemplo, a gente pode, sempre que se fala sobre os nativos, a gente sempre vai dizer que eles cultivavam já a mandioca, milho, abacaxi, principalmente em referência a esse livro que eu falei no início, tá? Que é o História das Cavernas ao Terceiro Milênio. E aí a gente vai ter um grupo nômade, ou seja, aquele que mora em determinado local por enquanto houver uma fartura de alimento, ou seja, frutas e peixes e caça. E nós temos aquele grupo seminômade, que é aquele grupo que também vive da caça e da pesca, porém ele já tem a capacidade de plantar principalmente alguns tubérculos, ok? Outra coisa que a gente deve citar é a organização. Eles organizavam-se, tá, em aldeias Aí nós temos algumas variações também, ou seja, a gente não vai ter um número exato, tá? Mas a gente tinha algo entre 500 a 700 membros. E dentro dessa perspectiva, pessoal, cada aldeia tinha o equivalente a uma liderança, tá? Uma coisa que vale ressaltar também, pessoal, é que sempre quando nós estamos estudando o nativo brasileiro, é sempre numa perspectiva de ser alguém que foi dominado, que foi explorado e que não houve resistência. Só que até no livro O Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro, é muito bom lembrar que fala sobre um grupo nativo que foi chamado de Hércules brasileiros. Então, quem quiser dar uma pesquisada nesse grupo, seria realmente muito legal. Uma outra perspectiva seria a divisão do trabalho, tá certo? Havia a divisão sexual do trabalho, ou seja, havia o trabalho para o sexo masculino e havia o trabalho para o sexo feminino. Inclusive, pessoal, é muito bom o livro Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire. Ele traz uma perspectiva sobre o que era o ser homem, mulher e a questão da homossexualidade, que hoje nós chamamos de homossexualidade, tá? Então ele traz nesse livro Casa Grande e Senzala uma perspectiva como que houvesse um terceiro sexo entre os grupos nativos. Mas aqui nós vamos fazer um estudo um tanto mais superficial. Daí nós vamos ficar com a divisão para os homens. O homem, ele era responsável pela caça, que é nesta hora aqui da aula que eu apanho, né? Que é quando eu tenho que circular isso aqui, que minha coordenação motora, ela simplesmente não existe, tá? Então, os homens, eles eram responsáveis pela caça e pela pesca também, pela confecção de ferramentas, ou seja, tudo que eles precisavam antes da colonização, eles precisavam fabricar.
ok? E quem era responsável por essa fábrica, pelo fabrico desses utensílios, das ferramentas em geral, eram os homens. Daí nós temos também a questão da guerra. Então, a guerra era algo masculino, era algo voltado para os homens, tá certo? Já para as mulheres ficavam as tarefas domésticas, e quando a gente fala nessas tarefas, seria o quê? Basicamente, cuidar das crianças, tá certo? A preparação dos alimentos também era responsabilidade feminina. E outra coisa também, que houve uma quebra grande quando nós teremos a presença dos jesuítas aqui no Brasil, é quando vai falar sobre a questão do cultivo. Porque até antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil, o cultivo era basicamente feminino. Ou seja, a mandioca, o milho, o abacaxi, quando você vai cultivá-lo, quando você vai plantá-lo, seria uma obrigação feminina. Só que o cultivo em outras culturas, como por exemplo a europeia, ela está mais basicamente ligada aos homens. E isso é uma discussão que será feita no livro Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire. Uma outra coisa que eu gosto sempre de debater é a questão da antropofagia. Então, assim, existe uma questão, alguns livros que vão falar que, por exemplo, o europeu, ele ficou embasbacado quando chegou no Brasil, que ele soube que haveria o canibalismo, tá certo? Só que, na minha concepção, o canibalismo é quando você se alimenta do seu igual, ou seja, você mata alguém da sua espécie e você se alimenta sobre isso. Então, quando eu estou falando sobre essa questão do alimentar-se, entre aspas, do seu igual, eu prefiro sempre utilizar o termo antropofagia. Eu não vou dizer que o nativo brasileiro era canibal. Eu vou dizer que haviam rituais de antropofagia dentro da perspectiva da cultura nativa. Qual é a diferença? Canibalismo, como eu já falei, é quando você consome alguém da sua espécie. E na antropofagia, não. A antropofagia existia toda uma perspectiva, existia toda uma organização e uma simbologia. Os nativos brasileiros, quando eles capturavam alguém para ser devorado, eles não procuravam o que seria óbvio no canibalismo. Alguém mais frágil. Eu vou tentar capturar o mais forte. Por quê? Porque existia um entendimento de que, ao praticar-se o ritual de antropofagia, ou seja, quando eu me alimento de alguém, eu vou pegar para mim algumas das qualidades da pessoa. Sendo assim, canibalismo, se eu fosse fazer essa prática, eu pegaria basicamente quem? Uma criança. Porque seria mais fácil de eu capturar uma criança, capturar um idoso, capturar uma mulher, né? Fisicamente seria mais fácil do que eu tentar capturar o melhor guerreiro da tribo, da outra tribo, para que eu fosse me alimentar dele. Então, eu entendo a antropofagia, tá? Eu entendo o nativo brasileiro, alguns grupos nativos brasileiros como antropofágicos e não como canibais. Tá? Lembrando que, por exemplo, existem alguns livros dos que eu citei anteriormente que eles vão dizer que alguns dos portugueses que foram capturados, eles eram bons guerreiros, eles foram capturados, mas quando foi-se para a prática da antropofagia com eles simplesmente foram libertos. Por que eles foram libertos? Porque eles choravam. E quando eu estou praticando o ritual de antropofagia, eu vou pegar as qualidades daquela pessoa. Ou seja, por que eu vou pegar o melhor guerreiro? Porque eu também quero ser um bom guerreiro. Então eu vou capturar o melhor guerreiro e esse guerreiro ele será devorado, tá? Porque o que ele tem de bom virá para mim. Mas a partir do momento que eu vou, por exemplo, me alimentar de alguém que está aos prantos, na hora de morrer, está lá os prantos de choro, obviamente que eu vou virar um covarde. Tá? Dentro da perspectiva antropofágica, que não é basicamente uma questão alimentar.
E obviamente que sim, alguns portugueses, inclusive aqui no Ceará, existem algumas notícias, alguns livros que falam que sim, que alguns portugueses foram devorados, mas isso é para um outro momento. Dando sequência, né, a gente vai entender sobre, falamos do nativo, falamos de basicamente como era a organização desse povo antes do descobrimento / invasão. Eu, Lidiane, prefiro usar esse termo invasão, mas, tá? O período que antecedeu a colonização, nós já vimos que viviam os grupos nativos aqui. E aí nós vamos para o descobrimento, entre aspas, tá? Mesmo a nossa terra tendo sido descoberta, não houve um grande interesse do português. Por quê? Porque, pessoal, o Brasil, digamos que no primeiro impacto, não havia algo, tá? A gente estava vivendo uma época na Europa chamada de metalismo, tá? A gente estava vivendo uma época em que, na verdade, o que mais se buscavam ou eram metais preciosos ou especiarias finas, tá? Então, assim, essas especiarias, elas tinham um alto valor. E estas especiarias e os metais preciosos, num primeiro momento, não foram encontrados aqui no Brasil. Daí nós temos o quê? Nós temos o descobrimento / invasão da terra, tá? Mas o interesse português, ele continua onde? Ele continua nas Índias, tá? Milagre, fiz uma risca direita. Mas aí depois eu baguncei. Então, assim, estava nas Índias. Quando a gente está falando dessa questão das Índias, a gente vai lembrar de duas coisinhas. Primeiro, especiarias, tá? Mas a gente também vai ter um comércio muito bom com a África, de onde virá, por exemplo, ouro, né? O metal, e de onde haverá por também virá o marfim, tá? Que são coisas que vão atingir um alto preço dentro da perspectiva econômica daquela época. Sendo assim, Brasil já estava descoberto, né? Mas a coroa portuguesa, ela limitou-se, tá, de início, à realização de expedições, sim, mas não eram expedições no sentido de vir para cá para ocupar a terra. Eram expedições exploratórias, ok? Que nós também vamos chamar de guarda-costas. Isso aqui a gente vê mais à frente, quando começarem a vir os franceses, os holandeses aqui para o Brasil. Voltando para o nosso tema central, tá? Quando os portugueses eles chegam aqui no Brasil, vai começar a primeira coisa que eles encontram que dá para realmente fazer, para realmente colocar na economia, seria a extração do pau-brasil. Porém, nos livros que eu já falei também, falava sobre a questão de que animais exóticos aqui do Brasil, eles também foram levados. Mas assim, papagaios, cobras, entre outros. Inclusive tem um livro muito bom da Mary Del Priore, que é uma coleção, História da Gente Brasileira, tá? E esse tem falando sobre o Brasil colonial e dá uma perspectiva muito boa sobre isso. Voltando. A primeira coisa que eles acharam que dava para vender aqui no Brasil, tá? Foi a questão do pau-brasil, tá? E o pau-brasil, lembrando que também existe um trocadilho, né? Que, por exemplo, o brasileiro era quem trabalhava com o pau-brasil, sendo assim no nosso nome, né? Seria uma profissão, basicamente, tá? Mas a primeira coisa que deu para vender aqui no Brasil em larga escala, que deu para realmente conseguir um bom dinheiro, foi a extração do pau-brasil. E como é que se fazia isso? Primeiro, a gente vai centrar onde estava esse pau-brasil, tá certo? Basicamente seria no litoral do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro. Mas também tínhamos muitos aonde? Em Goiás e em Minas. Também seria encontrado de forma abundante esse pau-brasil. E aí nós vamos para a questão da mão de obra. A mão de obra, galera, ela vai ser basicamente indígena, tá? Mas a gente tem que lembrar uma coisa. De início,
ou seja, enquanto a gente tem o Brasil pré-colonial, a mão de obra ela vai ser basicamente indígena, mas a gente não vai dizer que era mão de obra escrava. Claro que se você colocar esse tipo de trabalho que os nativos faziam na perspectiva de escravidão atual, a escravidão hoje aqui no Brasil, eles seriam considerados escravos, tá? Porque você está trocando sua força de trabalho não por um salário, mas você está trocando por objetos. E isso hoje seria considerado praticamente escravidão ou semi-escravidão. Naquela época, a gente não poderia dizer que no Brasil pré-colonial a mão de obra era majoritariamente escrava indígena. Por quê? Porque havia essa prática, tá? Mas essa prática ela era chamada de escambo, ou seja, eu pego algo que eu tenho, tá? E eu vou trocar por produtos que eu não tenho. Daí a gente vem com aquela história de, trocou, o nativo trocou ouro por espelhos, tá? Gente, primeiro, pelo que a gente está estudando aqui, pelo que eu tenho estudado em outros livros, a gente não pode dizer que nós demos ouro para o português. Por quê? Porque não foi encontrado no Brasil. Tá? A perspectiva de exploração do ouro no Brasil não acontece de 1500 até 1532, ou 34, como alguns livros vão citar, o Brasil pré-colonial até 1532, tá certo? Então, houve a prática do escambo. Então, eles pegavam coisas que eles tinham e trocavam por coisas que eles não tinham, tá? Mas vamos tentar compreender que não necessariamente eram espelhos, tá? Porque eu sempre vejo, sempre ouço muita gente dizendo, trocou por espelhos, eram bestas, eram isso, era aquilo. Não, eles trocaram por objetos, por utensílios que eles não tinham, tá? Então, por exemplo, quando vai haver essa questão do escambo, tá? Eles vão trocar por enxadas, eles vão trocar por roupas, por panelas e também por espelhos, tá certo? Mas não centra a tua visão de que o nativo trocou o pau-brasil por espelho. Eu acho muito melhor a gente usar o termo utensílios. Eles trocaram por vários utensílios que para eles eram importantes naquele momento, tá certo? O produto, ele era estancado, tá? Ou seja, ele era guardado, tá? Porque o sistema de exploração, nesse momento, nós vamos dar o nome de sistema de feitorias, tá certo? E aí vamos aqui. Quando a gente tem o sistema de feitorias, o que seria isso? As feitorias, pessoal, seriam basicamente grandes depósitos, tá? O que a gente chamaria de um centro comercial. A gente tem lá um grande depósito e nesse depósito as pessoas vão vir trocar o que elas têm e eu vou entregar o que eu tenho. Basicamente um posto de troca, tá? E assim, para que você pudesse fazer isso aqui no Brasil, existia um contrato de monopólio. Um dos maiores feitores, uma das pessoas aqui no Brasil que ficou muito conhecida, tá? É o Fernão de Noronha ou Fernando de Noronha. Ele vai ser um dos primeiros que vai ter esse acesso a esse contrato de monopólio, tá? Que vai vir explorar o Brasil aqui nesse sistema de feitorias. Só que quem tinha, tá certo? Esse contrato, quem tinha essa feitoria? Será que ele só poderia vir aqui, pegar o que quisesse, levar e fazer dinheiro para si? Não, pessoal. Quem está no sistema de feitorias, ele tinha uma concessão, ou seja, um contrato. Nesse contrato estava dizendo que parte do lucro, tá? Parte do lucro da pessoa teria que ir para a coroa. Além disso, ele tinha que construir a própria feitoria, ou seja, ele tinha que construir o próprio depósito, o próprio armazém. E além disso, além de construir, ele tinha a obrigação de proteger. Obrigado pela atenção, nós vamos ficar por aqui e vamos aguardar as próximas aulas. Valeu!